Aleluia! Gente, é uma responsabilidade pregar diante dessa profeta, né? Ela é sinistra. Eu digo que ela é sinistra. Ela é linda e sinistra. Glória a Deus. Boa noite, a paz. Vocês estão animados? Tá calor, não tá frio, mas vocês estão caladinhos? Por quê? Engraçado, né? Eu fiquei observando a pastora Aline falar sobre dinheiro. Como o dinheiro ainda nos prende, né? Repara que o povo nem respira quando a gente fala de dinheiro, e a gente está falando coisa boa de dinheiro. Nós somos livres. Balança os seus braços assim. Balança, balança. Levanta da cadeira. Se balança. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Livre. Aquele que não teve coragem de levantar, eu quero declarar sobre a sua vida e te dizer que você é livre. Que o Senhor te chamou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Para uma vida próspera. Uma vida de alegria. Uma vida de saúde. De paz. De tudo aquilo que Cristo tem para você na cruz. Amém? Você é livre. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós temos um Jesus maravilhoso. Um Jesus que foi para a cruz para morrer no nosso lugar. Para que eu e você estivéssemos vivos aqui. Para que eu e você tivéssemos acordado hoje. E aí em 1 Pedro 2. 1 Pedro, capítulo 2. Tudo que Deus mandou para nós, tudo que Jesus conquistou, é realmente direito nosso, é nossa herança. Não é uma musiquinha, não é uma falazinha bonita. Nós precisamos compreender a palavra. Compreender aquilo que a gente está declarando. É direito nosso, é nossa herança. Você é livre, isso tem que estar aqui, ó, pulsando dentro de você. Não podemos viver como se a gente estivesse em meros rituais. A música não é um ritual. Isso que eu estou falando de liberdade não é um ritual. Nós não vamos ler determinadas coisas aqui agora, sentar, ter sono, levantar e ir embora para cumprir um rito. Nós não vamos fazer isso. Nós viemos aqui para falar de uma palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Não é só um papel, é algo que transforma as nossas vidas. Não é um conto de fadas, como eu falei no domingo. É algo que mexe com a nossa estrutura, mexe com os nossos ossos. Quantos de nós, ao ler uma palavra, tem a sensação de que está pegando fogo no corpo? Ou quando escuta uma palavra de uma pregação avivada, parece que está pegando fogo no corpo. É isso, porque essa palavra é viva e é mesmo para pegar fogo. E vocês vão entender hoje por que é. Amém? Vamos lá, que agora todo mundo já achou, já dei tempo. Deixando, pois, versículo 1, tá? Deixando, pois, toda malícia, engano, e fingimentos, e invejas, e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, diz assim: eu sou pedra viva, sou como Cristo, pedra viva. Sois, vocês são, eu sou, somos edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo.
Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Ora, para vós, o que credes, essa pedra é preciosa. Para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povos, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus, pode se assentar. Que texto tremendo, que texto fantástico. Nesse texto nós temos o Senhor falando sobre como devemos viver na terra, sobre como devemos proceder, sobre o que somos para Ele, quem Ele é para nós e para que nós vivemos. É interessante que se você pegar as maiores dúvidas, e se eu pegar aqui esse povo que está aqui também, é possível que 70% não saiba para que foi chamado. Por que existe? Essa é realmente a grande dúvida. Por que eu existo? Para que eu fui chamado? Não, eu não tenho chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Significa que isso não é só para a gente ficar feliz, porque Deus colocou e nos chamou de um monte de coisa legalzinha. Não, é para. A gente começou o texto falando para a gente deixar todo tipo de engano, de malícia, de fingimento, de inveja e toda sorte de maledicência. Isso significa que, primeiramente, nós não fomos chamados para obras más. Porque tudo isso é obra má, você concorda comigo? Que se eu for agir com você agora, e eu for na maledicência, vai ser muito ruim. Se eu for falar com você agora, e eu for na mentira, não é muito ruim? Não é agradável, é ruim. A gente não precisa nem sequer trazer para a Bíblia. A gente pode falar que naturalmente que isso é muito ruim. Agora nós fomos chamados para viver além disso que parece natural. Nós fomos chamados como nação santa, como sacerdócio real, para todos os momentos. Nós fomos chamados para viver uma vida completamente diferente, para não tropeçar e para não ser enganado. Nós lemos isso aqui, não é verdade? Nós fomos chamados para ter a pedra angular e por ela nós sermos edificados. Edificados como? Então, quando nós lemos um texto, nós precisamos ler o como, nós precisamos ler o para, nós precisamos ler o porquê, nós precisamos ler o texto, porque a palavra é viva e eficaz. Amém? Não é viva e eficaz? Não foi assim que nós vimos? Então, a primeira coisa que nós precisamos observar é que nós fomos chamados para sermos sacerdote real. Repita comigo: sacerdote real, nação santa, povo adquirido, povo santo, povo exclusivo de Deus. Fala, eu sou exclusivo, sou só dele, eu sou a nação dele, eu sou o povo dele, eu sou tudo dele.
Pensa no que você acabou de falar. Você é uma pessoa qualquer que não serve para nada? Eu não entendo nada mesmo, tudo que eu leio eu não entendo. Não, eu ouvi isso essa semana, não, eu tive um problema quando eu era pequena e tudo que eu leio eu não entendo. É você isso mesmo? Quem você é? Isso mesmo. E nós fomos chamados para um propósito específico. Nós já falamos aqui várias vezes, todos vocês sabem. O povo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse sacerdócio real, essa nação santa, isso para o qual você foi chamado, é para a sua vida, é para você ser 24 horas por dia. Por isso que eu disse que a gente não vai só ler uma leiturinha aqui, para cumprir tabela, ouvir, ficar com sono e ir embora e acabou. Isso é para ser a nossa vida, isso é para estar impregnado em nós, isso é para ser quem nós somos, isso é para ser aquilo que nós fazemos 24 horas por dia. O que nós fazemos 24 horas por dia? Anunciamos a Cristo, porque todas as vezes que você faz algo no seu trabalho, fazendo como se fosse para Cristo, Ele é glorificado. Todas as vezes que você faz algo para Cristo, todas as vezes que você faz algo para Cristo e não para homem, Cristo é glorificado. Ficar em pé do lado dessa porta, se for para mim, Cristo não será glorificado não. Mas se ela ficar por Cristo, se ela ficar ali, olhando para a igreja, e eu falei sobre isso na quinta-feira na reunião de intercessão, nós temos duas opções. Nós temos a opção de olhar para a igreja como ela é. Um monte de gente reunido, hoje um pouco menos de gente, um pouco menos de pessoas aqui, tapete assim, tapete assado. Hoje foi pastor Danilo que tocou, pastor Léo que tocou bateria, não foi Israel. Tem o irmão que dirigiu o louvor. Você pode olhar simplesmente, naturalmente. Você pode olhar com o que é? Com seus olhos. Ou você pode escolher olhar para a igreja e ver aqui no altar anjos ministrando nesse lugar, anjos movendo esse ambiente. Como o Senhor vê a igreja, um lugar separado, um lugar de culto, onde o Espírito Santo de Deus reúne o povo dele, onde o povo cheio do Espírito Santo vem para levantar mãos santas e agradar a Ele. Nós podemos escolher também olhar para o nosso irmão e ver ele exatamente como a gente julgou, ou como a gente acredita que ele é. Não, fulano é meio difícil, fulano é meio difícil. Se você não tomar cuidado com o que você fala com ele, ele fica logo assustado com você, já pensa, você fala A, ele pensa B. Você pode escolher olhar para o seu irmão assim. Ou você pode escolher olhar para o teu irmão como Deus olha para ele. Já se perguntou como Deus olha para o teu irmão? Então nós temos duas possibilidades nessa terra. Nós podemos viver com os olhos naturais, nós podemos viver fazendo coisas naturalmente, ou nós podemos andar com olhos espirituais e fazendo coisas espirituais. E isso serve para qualquer coisa. Servir uma água pode ser espiritual. Fazer um barquinho pode ser espiritual. Tudo depende do jeito que você está fazendo. Se você está fazendo para cumprir tabela, para dar 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ou se você está fazendo para o nome de Jesus ser glorificado. Ei, nós fomos chamados para glorificar o nome de Cristo, seja onde for. Nós fomos chamados para anunciar o Evangelho de Cristo, não através de palavras, não através de música alta, mas através da nossa vida. É o que se espera da nação santa. É o que se espera de um povo que é exclusivo de Deus. Uma pessoa que é exclusiva de Deus, ela é só de Deus. O diabo não encontra espaço nela, não tem espaço para mais nada, não tem brecha para mais nada, não tem como ela não glorificar o nome do Senhor. Porque se você é exclusivo de Deus, tudo que você faz vai à marca dele.
E isso é o propósito original de Deus, a gente sabe disso, a gente sabe que o propósito de Deus sempre foi ter um povo dele, uma nação dele, um povo que adorasse a ele, um povo que ele tivesse relacionamento com ele, um povo que estivesse junto com ele, e para isso Deus foi dando exemplos para nós ao longo da história, como a gente sempre fala, amém? Eu quero que você abra comigo lá em Êxodo, que a gente vai ver algo muito interessante. Abre comigo lá em Êxodo. Nós vamos começar a ver Antigo e Novo Testamento. Eu quero te dizer que a Bíblia não se exclui. O Novo não exclui o Antigo. Gente, cadê o paçoca para diminuir e aumentar o que meu som está alto, não está? Estou gritando? Não? Nenhuma vez? Estou de parabéns. Então, o Novo não exclui o Antigo. E nem o Antigo exclui o Novo. Ao contrário, a Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei, e o Antigo Testamento, ele é praticamente todo lei. Jesus, ele só citou o Antigo Testamento, era o que tinha. Então, uma coisa não exclui a outra. Da mesma forma que o seu domingo não pode excluir a segunda-feira, e a sua segunda-feira não pode excluir o seu domingo. Eu quero te dizer que a sua semana é tão importante quanto o domingo, assim como o antigo é tão importante quanto o novo. Você entendeu? Você entendeu que não é para ser um no domingo e outro na segunda? Um na igreja e outro no trabalho? Um na igreja e outro na faculdade? Nós fomos chamados para sermos inteiros. Povo exclusivo de Deus. Amém? Olha lá em Êxodo. Já chegou em Êxodo? Lá em Êxodo, nós vamos ver no capítulo 30. Porque eu falei Êxodo e não falei o capítulo, né, gente? Em Êxodo capítulo 30, a gente vai ver o Senhor começar a falar com o povo, o Senhor falar com Moisés sobre coisas que ele queria que ele fizesse. E é interessante, deixa aí aberto, e é interessante porque o Senhor sempre vai dando dicas, vai dando pistas, né, do que vai fazer. Ele diz para a gente que nós somos nação santa, povo escolhido dele, que tudo aquilo que a gente fizer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo aquilo que a gente vier a fazer, deve glorificar o nome do Senhor, que nós somos, o que diz lá em 1 Coríntios, diz que nós somos o santuário de Deus. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Lá em Êxodo nós vamos ver que Jesus, que Deus, ele vai falar com Moisés e ele vai mandar Moisés fazer uma coisa que se chama arca. Todo mundo já assistiu Indiana Jones? A Arca Perdida? Só eu sou fã de filme, gente, não aguento conhecer esse povo. Sério? Ninguém, quem nunca assistiu? Ah, todo mundo assistiu? Jeová tem poder. Quem assistiu? Vocês estão com preguiça hoje, hein? Fala sério. Aí depois fica parecendo que só eu assisto. Porque eu assisto os filmes, eu vejo uns negócios, aí eu falo, pensando, eu nunca vi não. Aí agora eu falo um negócio que todo mundo sabe, todo mundo já viu. Gente, que coisa absurda. E lá ele vai falar para fazer um altar. Lá em Êxodo 30, um altar para queimar o incenso de madeira acácia, e ele vai falar a forma como é para fazer esse altar, e ele vai falar que é para fazer um altar quadrado, e aí ele vai dar as medidas, e aí ele vai dizer o que tem nesse altar. Nós vamos ver nesse capítulo 30, que ele fala do altar como um lugar quadrado. A gente volta um pouquinho antes, e a gente vai ver que ele vai falar do propiciatório um pouquinho antes, no 25. Gente, eu não vou conseguir ler tudo, vou ter que pular, tá?
Ele fala do propiciatório no 25, ele fala da arca de novo no 25, ele fala da cidade quadrada, ele fala da arca quadrada, e a gente vai olhar lá em Apocalipse, a gente vai ver a arca, lá em Apocalipse, no céu, a gente vai ver em Apocalipse também, a cidade quadrada, a gente vai vendo um monte de coisa quadrada na Bíblia, e dentro da arca, existem 3 coisas que foram colocadas, que estão lá em Hebreus. Eu não tive como passar por PowerPoint, eu vou falando para vocês, e aí quem quiser ir pegando, não dá tempo de ler. Hebreus 9:4 vai dizer que dentro dessa arca, tinha o maná, tinha a vara de Arão, e tinha o testemunho. Não sei quantos já ouviram sobre isso, mas o maná é o pão, e aí de novo está lá em Números, eu não vou abrir porque não dá tempo, é muita coisa. Lá em Números, vai falar, em Números 11, vai falar que o maná, ele veio, e a pastora Aline, Números 17, a pastora Aline falou sobre o maná, né? Enquanto estava aqui comigo, falando que não queria que fosse uma comida pronta, que fosse uma comida nova, eu fiquei rindo por dentro, porque é exatamente do que eu queria falar, que é o maná, é a vara de Arão, e o testemunho, que é a lei. A gente vai ver lá em Hebreus, que todos esses 3 elementos estavam dentro da arca. E como eu falei, nós somos o santuário de Cristo. Essa arca, como a gente viu com o pastor Emerson, essa arca fica onde no templo? Ela fica dentro do Santo dos Santos, amém? Santo dos Santos hoje, o templo do Espírito Santo hoje é quem? Nós. Essa arca está dentro de quem? Nós hoje carregamos a arca de Cristo dentro de nós. Nós somos o próprio Santo dos Santos. Deus escolheu habitar dentro de nós. Deus escolheu fazer morada dentro de nós. E é interessante que quem é o pão da vida? Jesus é o pão da vida. Quem é o maná? O maná era o pão que caía com o orvalho de manhã cedinho. Tinha que ser colhido antes do sol chegar. Porque se o sol chegasse, esse maná já estaria estragado. Lá em Números vai ter uma série de regras para ele. E Jesus, Ele é o pão nosso de cada dia. Ele é o maná. Ele é o maná fresquinho para as nossas vidas. Nós não podemos ser uma arca sem ter um elemento tão precioso que é a palavra. Nós não podemos ser a arca e dentro de nós não ter a palavra de Cristo. Abre comigo lá em Hebreus para você ver isso. Hebreus 9:4. Eu te tirei de Êxodo e te levei lá para Hebreus. Depois a gente volta lá, se der tempo. Acho que não. Hebreus 9, versículo 4. Que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da lei, da aliança. As tábuas da aliança, não é as tábuas da lei, falei errado. Dentro de nós deve estar o maná. Nós somos a arca de Cristo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus, o pão da vida em nós, o próprio Espírito de Deus em nós. Mais do que isso, Jesus fez uma promessa para a gente em Jeremias. Ele disse que ele está lá em Jeremias 31, 33, para quem quiser anotar. Ele disse que ele estava fazendo uma nova aliança com a gente e que ele estava escrevendo no nosso coração as leis dele.
o próprio testemunho, a própria tábua de testemunho que está dentro da arca, a própria tábua que ele escreveu com o dedo dele, lembra disso que ele escreveu com o dedo dele? Lembra? Essa tábua, ele escolheu brasar dentro do nosso coração, ele tatuou dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração hoje tem a tatuagem de Deus, dentro de você tem a tatuagem de Deus. É por isso que quando você faz alguma coisa, você sabe que você fez certo ou errado, porque o Senhor colocou dentro de você aquilo que você precisa. Você não precisa mais de uma lei que te diga para lá e para cá. Dentro de você, você tem o próprio Deus que te marcou, que te tatuou com tudo aquilo que você precisa saber para viver, para fazer o que é bom perante Ele. Esse mesmo Deus que te gravou, que está gravado em você, que tatuou dentro de você, Ele diz assim, que todos aqueles que são dele, você, povo exclusivo dele, todos que são dele são guiados por Ele. Então dentro de você está tatuado, e você ainda é guiado por esse Espírito, você ainda é guiado por esse Deus. Mais do que isso, lá tinha a vara de Arão. O que aconteceu com a vara de Arão? Lá depois, se vocês quiserem ler a história, vocês leem. Ai, que bonito a arca aí. A questão da vara de Arão foi, houve uma grande rebeldia em razão de liderança no Antigo Testamento, e o Senhor manda pegar uma vara para cada tribo. E a vara de Arão é a vara da tribo de Levi. Todas essas varas ficaram de um dia para o outro. E uma vara floresceu, que era a vara de Arão, que era a autoridade constituída por Deus. A vara de Arão, a autoridade constituída por Deus, era um pedaço de madeira. Na Bíblia diz, toda vez que fala sobre madeira, na Bíblia, ela está comparando a humanidade. O ouro é sempre divindade, a madeira é sempre a humanidade. De uma vara, de um pedaço de madeira, de um pedaço de árvore sem vida, Deus fez florescer, sair flores de amendoeira. Eu e você estávamos mortos. Mortos, o Senhor nosso Deus nos buscou, enquanto ainda éramos mortos espiritualmente. Quantos mortos espiritualmente a gente tem por aí, que a gente olha e a gente julga? Eles são varas que podem florescer, que amanhã podem acordar cheia de flores. Você pode escolher vê-lo como uma vara seca, ou como uma vara perto de dar flores. A vara que floresceu, a vara de Arão, fala de poder de Deus. Fala em Deus transformando a sua humanidade. Fala em Deus te trazendo vida, você, eu que estávamos mortos, que precisávamos ser religados a Deus, que estávamos vivendo como zumbis, que simplesmente dormíamos e acordávamos sem saber para quê nem por quê. Deus nos deu vida, Deus nos ligou de novo a Ele, nós fomos enxertados na videira. Ei, você vara seca, você galho seco, você galho sem vida, você pedaço de madeira qualquer, você foi enxertado na videira, você ganhou vida. É o poder de Deus entrando em nós e transformando, e isso quem faz é só o Espírito Santo. Nós temos pão, que é Cristo Jesus. Nós temos o testemunho de Deus dentro de nós, mas sem o poder do Espírito Santo, você estará manco. Sem o poder do Altíssimo te envolvendo, sem o poder do Altíssimo te aquecendo, está faltando alguma coisa. E é por isso que talvez lê e não entende. Porque a Bíblia também diz que Deus disse que nós não precisaríamos de mais ninguém que nos ensinasse, que Ele ia nos dar o Espírito Santo. E que todas as vezes que nós quiséssemos entendê-lo,
Ele estaria lá para nos ensinar. Ele é o poder de Deus. É o Espírito do Deus vivo, cravado dentro de nós. Nós somos o tabernáculo, nós somos nação santa, nós somos o povo escolhido, nós fomos chamados para viver diferente, nós somos chamados para manifestar o poder de Deus, nós fomos chamados para manifestar a arca de Cristo. A arca de Cristo, pelos hebreus, era tido como a arma. Nós somos a própria arma de Cristo na terra. Nós somos a própria arma de Cristo. Quando eles iam para a guerra, eles não iam sem a arca. Você é a arca que vai para a guerra todos os dias. Só tem uma coisa: a arca na mão do filisteu não tem o mesmo resultado. A arca tem resultado na guerra na mão do filho, na mão do aliançado, na mão do escolhido. É necessário ter aliança. Não basta vir aqui, sentar, ouvir um ritual, ficar com sono, abrir boca e ir embora. Não basta. Tem que ter aliança. Tem que viver como se entendendo. Eu carrego o Deus Todo-Poderoso, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está em mim. Eu carrego a arca. Cristo, o próprio Cristo está em mim, o pão da vida. A vara de Arão, o poder do Espírito Santo está dentro de mim. As leis de Cristo foram cravadas no meu coração. Eu não posso ir a qualquer lugar, porque se eu for a qualquer lugar com a arca, trago morte. Qualquer um que tocar em mim indevidamente traz o que para ele? Morte. Só que nós andamos como se tivéssemos como os próprios filisteus, porque às vezes a pessoa tem a arca, mas ela não tem noção. Olha só, tudo aquilo que você tem e não sabe usar, não faz a menor diferença. Se eu der um celular para uma criança de 1 ano, ela não sabe usar, não faz a menor diferença. Se eu der um carro na mão de uma criança de 10 anos, não faz a menor diferença para ela, ao contrário, é até perigoso, como a pastora Vanessa disse no domingo. Se eu te der um código, se você não estudou onde eu estudei, se você não estudou o tempo que eu estudei, você vai morrer na praia, porque você vai me dizer que está escrito, mas você não sabe fazer nada com aquilo. Da mesma forma, se eu pegar aquela câmera, não dá em nada, porque eu não sei lidar com aquilo. Olha só, não adianta você ter a ferramenta e não saber usar. Não adianta você ter a ferramenta guardada dentro de casa. Não adianta você ter a ferramenta e não fazer nada com ela. Se a arca estiver com você e for só um pedaço de madeira coberto de ouro, ou for só você bonitinho, cheirosinho, tomadinho de banho, ela não faz a menor diferença. Você vai entrar e vai sair do supermercado, ninguém vai notar. Você vai entrar e vai sair, ninguém vai ver nada. As pessoas vão estar morrendo do teu lado e você não está vendo nada. Porque não adianta ter o instrumento se você não usa. Não adianta ter o Deus Todo-Poderoso morando dentro de você, não. Porque eu fui batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, mas eu vivo como se ele não existisse. Então eu vou para lá e vou para cá, e vou para lá e vou para cá, e tanto faz. Isso não glorifica a Deus, isso não traz poder, ao contrário, isso traz morte. Porque todas as vezes que você age como crente, que todo mundo sabe que você é, porque existe uma nuvem de testemunhas. Todo mundo em algum momento te viu no Instagram postando um vídeo. Todo mundo em algum momento te viu no Facebook postando uma foto. Como crente, que vai à igreja. Só que todas as vezes que você faz isso, e depois você pede algo ilegal, você está trazendo morte. Toda vez que você faz isso, e você age na segunda-feira, como se o Deus não existisse, você está trazendo testemunho de morte. Você foi chamado para trazer testemunho de vida. Você foi chamado para levar vida. Não é possível que a gente viva com uma arca dentro de nós, com Deus Todo-Poderoso, e haja como se fosse um filisteu.
porque há palavra, porque há lei dentro de você, porque há poder do Espírito Santo. Mas se você carregar essa arca sem aliança, você está trazendo morte. E isso explica o porquê de tantos crentes e nenhuma mudança. A gente sabe disso. Se a gente olhar nosso IBGE aí, se a gente olhar o nosso crescimento, a gente vai saber que é gigante. Agora, cadê a gente crescendo em amor, em poder? E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque nós fomos chamados para fazer a diferença nessa geração. Nós não fomos chamados para fazer a diferença no céu. No céu não tem diferença. Sal não faz diferença no céu. Luz não faz diferença no céu. É aqui. Você foi chamado para viver como nação santa. Eu creio na prosperidade do Senhor sobre a sua vida. Eu creio na cura sobre a sua vida. Eu creio no poder do Altíssimo sobre a tua vida. Eu creio no poder do Espírito Santo te queimando. Mas eu creio também no teu testemunho verdadeiro, condizente com a palavra. Nós somos o povo da nova aliança. O povo que é livre, o povo que é liberto, o povo que é curado, o povo que é cheio do poder do Espírito Santo. E nós temos que viver dignamente com isso. Nós temos que viver de acordo com a aliança e com a arca que está em nós. Deus fez uma aliança com você. Você é o meu povo, é o povo escolhido, é a minha nação santa, é o sacerdote real. Há poder de Deus quando o testemunho é verdadeiro. Há poder de Deus quando você age com honestidade. A glória do Senhor, ela se manifesta de tal forma que quem está do seu lado não se aguenta. O Senhor nos chamou para viver uma vida gloriosa, quente, cheios do Espírito Santo, pregando a verdade, vivendo e dando testemunho de Cristo. Nós fomos chamados para fazer diferença. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer diferença. Qual é o seu chamado? Seu chamado é que quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. O seu chamado é primeiro cumprir onde você está. Nós temos falado muito sobre isso aqui. Primeiro, se Deus me plantou aqui, se é naquele escritório, eu vou dar tudo o que eu tenho naquele escritório. Por quê? Porque o Senhor só vai me levar para um outro nível a hora que eu tiver passado dessa fase. Nós fomos chamados, o Senhor tem um plano para a gente, mas a gente não sai do mimimi, a gente não deseja o leite ardentemente, o leite da inocência, o leite do Senhor, como diz no início do capítulo que nós lemos. Precisamos passar de fase, dar o melhor que nós temos, dar o testemunho de Cristo. O poder do Senhor te levará, todas as vezes que você decidir fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer, da forma que Cristo te chamou para fazer, o Senhor te sustenta, o Senhor te levanta, o Senhor te capacita e o Senhor te muda de nível. Existe um tempo certo para todas as coisas debaixo da terra. Nós não fomos chamados para viver eternamente no mesmo lugar. Nós não fomos chamados para viver eternamente fazendo as mesmas coisas. Primeiro nós estudamos no prézinho, depois no primário. Eu já não sei mais nem os nomes, porque mudam toda hora. Depois como? Educação infantil, Marquinhos. Se você empacasse na 7ª série, você chegava na faculdade? Tinha que passar da 7ª, não tinha? O raio de 7ª série. Hoje em dia, qual é que é a 7ª série hoje? Nem sei. Tinha tal de matemática do inferno naquele lugar. Que coisa insuportável aquela tal de matemática do inferno. Coisa horrível era aquilo. E se a gente não saísse da 7ª, não dá. Eu lembro na 8ª série que eu fiquei de recuperação de matemática, meu professor me chamou, José Carlos, um moreno, bravo toda a vida. Ele falou assim, não, falei, mas professor, minha mãe pagou a formatura. Ele, não interessa.
Se você não passar, não tem formatura. Mas meu pai vai me matar. Ia mesmo. Ele não tô nem aí. Adivinha a única coisa que eu sei de matemática? O que ele me ensinou. Que eu tive que aprender para fazer a formatura. É a única coisa que eu sei de matemática. Graças a Deus, aleluia. Nós precisamos passar de fase. Fomos chamados para isso. Fomos chamados para mostrar, para revelar o amor de Deus. E todas as vezes que você muda de fase, todas as vezes que você é promovido, todas as vezes que você muda para um trabalho melhor, sabe o nome de quem que é glorificado? O nome de Cristo. Nós fomos chamados para glorificar o nome de Cristo. Todas as vezes que você tira uma nota boa, ou que você agrada da forma correta, que você trabalha da forma correta, o nome do Senhor é glorificado, e foi para isso que você foi chamado. Nós não fomos chamados e direcionados para viver de qualquer forma nessa terra. Nós fomos chamados com um para, nós fomos chamados com um como, nós somos chamados por um porquê. Na palavra de Deus, você vai ver lá, que ele vai, lá em 1 Pedro, onde nós lemos, no versículo 5 ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados como? Nós somos edificados como casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus, e não vamos manifestar a glória de Deus, vivendo no domingo de um jeito e na segunda de outro. Não vamos manifestar a glória de Deus, vivendo dessa forma. Eu quero te chamar para pegar fogo, não estou aguentando que você é calado. O Senhor nos chamou para obras grandes, o Senhor nos chamou para levar para essa geração tudo aquilo que nós temos. Ei, você tem paz, e se você não tem paz, eu te digo que a paz de Cristo é o arbítrio do seu coração. E se você não tem paz, nós vamos orar hoje. O Senhor te chamou para ser curado, o Senhor te chamou para ser próspero, e nós vamos orar também para abrir as portas aqui. Agora, tudo isso que você foi chamado para ser, você também foi chamado para levar. Porque não é só para nós. Nós não somos o único povo escolhido. Não iremos para o céu os 300 que estão, só os 300 que estão na IPAN, na terça Fire, terça profética, que irão para o céu. Não, não é verdade. Nós fomos chamados, mas existe um monte de outros chamados lá fora, aguardando a nossa manifestação. E o dia que você chegar lá fora, levando para ele a paz que você tem, olhando no olho dele e falando para ele do amor de Cristo, você vai ver aquela vara florescer. O dia que você chegar lá fora, se importando com a outra pessoa e procurando saber o que ela precisa e declarar cura sobre a vida dela, porque o Senhor te chamou para isso, o nome do Senhor será glorificado e aquela vara vai florescer. O dia que você chegar lá fora e o irmão tiver sem condição de pagar a conta, lá na fila do caixa eletrônico, desesperado porque tem um monte de conta para pagar, e você está vendo desespero no olho dele, você conhece o dono do ouro e da prata, e você fala para ele de quem é Cristo, e de que Cristo fez na tua vida, você vai ver aquela vara florescer. Agora a pergunta é, a sua vara já floresceu? A pergunta é, você sabe que você é uma arca? A pergunta é, você anda com a arca para lá e para cá, como um filisteu? Ou como um hebreu? Como um gentio enxertado? Ou como um gentio longe de Cristo? Como é que você anda? É isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é como você anda. O que vai fazer a diferença é o que você faz com o Deus, com o Espírito de Deus que está dentro de você. Ei, o Senhor colocou dentro de você algo que é igualzinho o que tem na eternidade. Se você olhar lá em Apocalipse 19, deixa eu só conferir se é isso mesmo.
Apocalipse 19. Não, a cidade quadrada. 19:10. Está lá em Apocalipse, eu te garanto que está lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse está a arca de Deus. 21, talvez, 16. Não, lá é a cidade quadrada. Olha só, em Apocalipse, eu te garanto, tem a arca. É que eu sou muito... Oi? Eu sou muito complicada de endereço. Mas eu te garanto que tá? Eu não separei para você. Achei! Apocalipse 11:19. Também foi. 11:19. Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu santuário. E houve relâmpagos, vozes, trovões, e remoto, e grande chuva de pedras. A mesma arca, os mesmos componentes, tudo aquilo, que microfone diferente, tudo aquilo que está dentro de você, tem no céu igualzinho. Gente, mas ficou muito diferente, que gastura. O importante é que dá para me ouvir. Tudo aquilo está dentro de você. O Senhor nosso Deus, Ele nos mostrou. Ele fez todas as coisas como se fosse um reflexo da eternidade. Se você for olhar, a arca é quadrada, é a coisa mais linda, a arca é quadrada, a cidade é quadrada, e tudo isso fala de um Deus que quer mostrar para você a aliança que Ele quer com você, o tempo que Ele quer com você, o desejo dEle de se manifestar com você, o desejo dEle de ter um povo exclusivo dEle, o desejo dEle de ter um relacionamento quente e forte com você, e não só um relacionamento de olhar para a Bíblia no domingo. O Senhor nos chama para um compromisso com Ele. O Senhor nos chama para viver uma vida digna de Cristo. Cristo Jesus pagou um alto preço. Cristo Jesus pagou um preço de sangue para que eu e você fôssemos vivos, para que eu e você carregássemos essa arca, para que eu e você tivesse o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro de nós. Houve um preço muito alto para a gente ficar de qualquer jeito com essa presença dentro de nós, para a gente andar e falar de qualquer jeito, para a gente não dar bola para quem está morrendo, para a gente não dar bola para quem está enfermo, para a gente não se importar com aquele que é vara e que poderia estar florescendo, mas que tem a vida ceifada. É um preço muito alto para a gente andar com essa arca sem entender quem ela é. Você já imaginou o que pensaria Moisés se ele pudesse ter a arca dentro dele? Obed-edom, um pouquinho que ficou com a arca na casa dele, ele foi abençoado. Você tem a arca dentro de você, e porque você não é muito mais do que Obed-edom, porque você não sabe, porque você não faz conta, porque tudo aquilo que você tem e não faz conta não tem valor. Compra e deixa guardado dentro do guarda-roupa, e veja se vai ter o mesmo efeito. Compra comida e deixa dentro da geladeira e não come não, para você ver o que acontece com ela. Pega a Bíblia, deixa ela aberta no Salmo 91 e não toca mais nela, e você vai ver o que vai ser a sua vida. Agora, ouse pegar essa arma e ir para a guerra na segunda-feira. Ouse. O mesmo Espírito que está com Deus, o mesmo Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está dentro de mim. Estou indo almoçar, Jesus, o Senhor está aqui. O pão da vida está em mim. Meu Deus, as suas leis estão escritas em mim. O Senhor escreveu com o dedo naquela tábua. Meu Deus, o poder do Espírito Santo me envolveu. Oh Senhor, meu Deus, como é bom andar contigo, não andar sozinha. Resolve fazer isso que você vai ver a diferença na tua vida. Resolve fazer isso quando você tiver que ter uma ideia, quando você estiver diante de um problema, quando você tiver que solucionar uma questão no seu trabalho, quando teu filho começar a perturbar, quando teu filho estiver fora da igreja, quando teu filho estiver doente, resolve fazer isso e veja o resultado. Porque se você for para a guerra com a arma correta, você vence.
Eu quero te chamar a ficar de pé.